Cancerianos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês, meus amores. A leitura de hoje, eu tô fechando, na verdade, esse tema, é a última do tema. É a última, vamos partir para outro tema, me aguardem com outro tema. O tema de hoje é: tenho chance com esse crush, tá? Tema sugerido por vocês, inscritos desse canal. Crush é aquela pessoa que você tem uma paquerinha, quer uma oportunidade para ficar com ele ou ela. Vamos saber se você tem chance ou não com essa pessoa aí, né, que está povoando os seus pensamentos. Lembrando que a leitura é para homem e mulher, basta adaptar. Que se você for novo, é muito bem-vindo aqui e te convido a se inscrever somente se você gostar da energia desse canal. Se inscrevendo, pode deixar sugestões de temas aí nos comentários. Os inscritos podem deixar sugestão de temas, tá bom? Quero agradecer o carinho dos inscritos, o respeito que vocês têm tanto comigo quanto com o meu trabalho. E é isso, meus amores, tá? Só adaptar aí as situações de relacionamento. Se eu falar ele e ela, teu caso é ela e ela, ele e ele, é só adaptar. E é para homem e mulher também, adaptar. Vambora, gente. Câncer, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Você tem chance com esse crush? Vamos saber. Acho que virou aqui dentro. Essas crianças estão gritando lá do lado de fora. Espero que não esteja incomodando vocês. Eu fechei um pouquinho a janela, mas não fechei toda. Se ficar demais, eu vou lá e fecho. Eita. Cris, tenho chance com esse crush? Sim, aqui você tem chance com esse crush. Mas aqui não vejo aquela coisa de um crush que você fica olhando à distância, sonhando com aquela pessoa, né? Aqui é um crush que você já tá flertando, né? Você já tem aí uma paquerinha. Só que, eu não sei se você sabe, né? Esse crush, ele fica flertando com duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, eu não sei qual das duas é você. Eu não sei se você é a pessoa mais velha ou se você é a pessoa mais jovem que ele. Tem uma pessoa que é mais jovem que ele, tem uma pessoa que é mais velha que ele aqui na vida dele. Eu não vejo ele não querendo abrir mão de nenhuma das situações. Mas a gente tem que considerar que pode ser aqui que o crush tenha já uma namoradinha. Então, por exemplo, ele tem a namoradinha que é a mais velha e você é a pessoa mais jovem que está mexendo com ele, né? E aí ele tá naquela, não sabe para onde que vai. Pode ser isso, mas pode ser também o caso do crush ser solteiro aqui, né? Ele tem várias possibilidades e quem ele tá de olho é essa pessoa, uma mais velha e uma mais jovem, que uma delas é você, não sei qual é, né? Uma delas é você, eu só sei que eu posso te dizer que a pessoa, esse crush, ele é um pouquinho carente, tá? Ele é meio carente. Esse crush já pode ter sofrido de ansiedade no passado, tá? E hoje em dia ele tem, parece que não tem mais essa ansiedade toda, mas tem um pouco dessa questão da carência que mexe muito com o humor desse crush. E parece que a pessoa mais jovem, tá? Ela é alguém que é muito pra cima, é muito alegre, né? E é uma pessoa que tá sempre em novidade. Então parece que com a pessoa mais jovem é como se ele tivesse assim muitas perspectivas. A pessoa mais jovem mexe um pouco faz ele ou ela sonhar. Ele tem desejo de viajar com essa pessoa mais jovem, ou se você é a pessoa mais jovem e tem uma distância,
ele tem vontade de viajar para ir ao teu encontro, tá? A pessoa mais jovem está mexendo muito com ele, mas a pessoa mais velha tem uma cabeça assim que ele admira muito, tá? Tem uma sabedoria que ele admira. Parece que é uma pessoa muito centrada, e o fato dessa pessoa mais velha ser centrada, ela traz para ele o equilíbrio que ele ou ela precisa, principalmente nos momentos de carência ou quando o emocional dele ou dela está instável. Ele tem alguma coisa, esse sofrimento de ansiedade do passado pode ter gerado alguma depressão ou algo semelhante a isso. E, por conta disso, ele ficou com essa coisa desse humor instável. Por exemplo, ele hoje em dia pode não ser mais depressivo, não ter mais essa ansiedade. A ansiedade pode estar controlada, né? Parece que a ansiedade não se cura total, né? Você controla ela. Ele pode ter conseguido o controle, mas parece que qualquer coisa assim na vida mexe com o humor dele ou dela, e parece que a pessoa mais velha traz esse equilíbrio, só com as palavras. Por exemplo, eles podem estar distantes, a pessoa mais velha, e se ele se sente inseguro com alguma questão, porque esse crush aqui, ele é um pouquinho imaturo, tá? Independente da idade dele. Então, se ele tá um pouco assim inseguro com um novo passo que ele vai dar, ou com um projeto, ou com um novo trabalho, qualquer coisa que acontece na vida dele, assim, que ele se sente um pouco ameaçado ou inseguro, ou sente que está instável, ele pode estar assim, todo sem saber o que fazer. Ele fala com essa pessoa mais velha só o que essa pessoa diz para ele, tá? Pode ser assim, só o fato de, olha, eu tô aqui, eu não sei o que essa pessoa diz, mas ela fala algo que, assim, as poucas palavras dela conseguem aquietar o coração dele, tá? E conseguem deixar ele centrado de novo, equilibrado. Ele se sente melhor, ele se sente seguro. Ainda que ela não esteja do lado, ela pode estar em outro país. Ele falou com ela, acabou. Ele tem a segurança necessária para fazer o que é preciso. Eles têm uma coisa interessante aqui que ele sente por essa pessoa mais velha, tá? Tem muito respeito, tem sentimentos também, tá? Toma cuidado, tem sentimentos. Mas aqui eu vejo, são relacionamentos que começaram há pouco tempo. Ninguém aqui veio... É crush, né? Tá conhecendo. Não é relacionamento. Então, por estar conhecendo, o sentimento ainda está em desenvolvimento. Vai depender muito, da escolha que ele vai fazer. E aqui eu não posso te dizer assim, por exemplo, como ele está conhecendo muito você e a outra pessoa, pode ser se você é a pessoa mais velha, tá te conhecendo e está conhecendo a pessoa mais jovem. As duas mexem com ele fica sem saber. Vamos lá, eu te falei da pessoa mais velha. Ela pode estar distante, ela falou alguma coisa, ela gera segurança, ela traz um equilíbrio para essa pessoa fora do comum, tá? Só que tem um sentimento em desenvolvimento. Então, por exemplo, não tem amor ali. Se ele optar pela outra pessoa, tá? Ele vai seguir. Agora, se ele permanecer, os sentimentos estão em desenvolvimento. Então, né, a coisa pode sim, eles podem formar um casal aí muito bacana. E o mais interessante é um casal harmônico, porque tem muito uma questão de ele considera muito essa pessoa. E eu vejo que essa pessoa tem um cuidado todo especial com ele. Então, eles se gostam mesmo, tá? Tem uma coisa interessante. A pessoa jovem é totalmente assim, é diferente o que ela provoca, mas também não é nem menor e nem maior. Olha, é muito difícil, eu entendo porque que ele tá muito na corda bamba. A pessoa mais jovem é como se fosse assim, tá? Enquanto a pessoa mais velha traz esse equilíbrio quando ele tá inseguro, a pessoa mais jovem ele pode estar triste, que ele ouve a voz da pessoa mais jovem e assim, parece que o coração dele se anima. A pessoa mais jovem consegue trazer para ele uma empolgação. Se ele ou ela é uma pessoa já com uma certa idade, depois dos 40, vamos colocar aí, tá? Essa pessoa mais jovem consegue trazer para ele ou ela meio que um frescor da juventude. É como se trouxesse uma empolgaçãozinha. Sabe aquela vontade de, hoje eu quero acordar, eu quero sentir o sol na minha pele. Hoje, sei lá, acho que eu vou faltar ao trabalho e vou dar um mergulho na praia. E a pessoa mais jovem, vai mesmo e tal, alguma coisa assim. É como se fosse alguém que anima. Ele pode nem fazer isso, entende? Mas conversar sobre isso gera uma sensação gostosa. A pessoa mais jovem é mais leve, tá? Parece ser mais divertida.
A pessoa mais jovem, ela tem alguns altos e baixos emocionais também, como ele. Então pode ocorrer de que ao lado dessa pessoa mais jovem, de uma certa forma, ele sente uma... Não é uma empatia, mas é como se ele ou ela sentisse... Sabe quando você se reconhece? Independente da idade deles, tá? Independente da pessoa ser muito mais jovem, não importa. O que ela sente, porque a pessoa mais velha, ela é segura. É por isso que ela gera essa segurança, tá? E ele gosta disso. Mas a pessoa mais jovem, ao contrário dela, não tem toda essa segurança. Mas ela tem algum tipo de instabilidade aí, emocional, ou não sei, se passa às vezes alguns medos que partilha com ele, alguma coisa assim que partilha com ele ou ela, que ele se reconhece, ele ou ela, tá? Se reconhece naquilo, porque ele sente também algo assim quando ele está meio instável emocionalmente. Então é como se fosse uma identificação, essa é a palavra. Existe alguma identificação. Pode ser também na forma de demonstrar amor, às vezes na forma de falar. Com a pessoa mais jovem, tem alguma coisa no diálogo que ele gosta muito. Aí tem duas versões, né? Pode ser que eles falam a mesma língua, os dois, ou ele sendo mais velho que essa pessoa mais jovem, a forma dela de se expressar traz a ele aquela coisa que eu te falei de uma reconexão com quem ele foi na juventude. Tem alguma coisa desse tipo. Tem algo nessa pessoa que puxa muito ele ou ela. Por exemplo, se eu vejo que ele está muito focado numa ascensão profissional aqui. Ele ou ela está muito focado em algo ligado a trabalho, a crescimento, tá? Algo que vai trazer estabilidade, segurança. Para alguns, ele pode estar pensando em fazer algum concurso ou estudar para alguma vaga onde vai ter uma posição. Ou se ele está numa empresa, ele está pensando em subir de cargo. Então, isso está muito na mente dele ou dela, é alguém que está em busca de crescimento. E aí, por exemplo, por conta disso, ele pode estar muito focado, às vezes quase não tem tempo para fazer tudo o que gostaria. E essa pessoa mais jovem é aquela pessoa que vem como se fosse assim, um momento mais relaxante do dia, alguma coisa assim, gera sorriso, gera leveza, tá? E a pessoa mais velha vai ser a pessoa que, por exemplo, ele vai falar sobre os assuntos profissionais e ela vai saber encaminhar, né? Ó, faz isso e isso, tá? Então, ó, assume essa postura tal, você tá certo, faz aquilo, eu não sei, tem alguma coisa que ela aconselha, tá? E que ele gosta muito. Então, é alguém que, se falassem para ele, olha, você vai ter que deixar alguém para trás. Para ele é muito difícil. Ele não sabe fazer essa escolha, tá? Ele não sabe mesmo. Ele sente que as duas pessoas é como se ele quisesse dizer assim, ele ou ela, poxa, tem coisas nessa pessoa mais velha, né, por exemplo, que eu detesto, mas tem coisas nessa pessoa que eu amo. E essa pessoa mais jovem, nossa, tem coisas que assim, eu tenho vontade de torcer o pescoço dela, mas ela tem um outro lado que, nossa, é apaixonante. O que eu faço? Se eu pudesse, eu pegava o lado bom de uma, o lado bom de outra, juntava e fazia a pessoa perfeita. É como se na cabeça dele a pessoa perfeita é um pouco de cada uma das duas, tá? Então aqui é uma pessoa que está entre a cruz e a espada, está flertando com duas pessoas, só que quanto mais conhece as duas pessoas, mais gosta, mais se apaixona, de formas totalmente diferentes. São pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Você não tem nada a ver com a outra pessoa que está tentando ganhar o coração dele. Mas as duas mexem muito com ele, mas o pior é que é no jeitinho natural de vocês. É o jeitinho de ser de vocês que faz toda a diferença dentro dessa questão. Então aqui toma cuidado, por exemplo, se você é uma mulher e se você é a mulher mais jovem, toma cuidado com assim querer mudar. Um exemplo, se você sabe que ele está flertando com outra pessoa também, você está conhecendo ele agora, nunca rolou nada, só estão de papinho, né? De conversinha e tudo mais. Aí, por exemplo, você tem um jeito todo especial de ser, assim, mas muito próprio. Às vezes o jeito de falar, seu estilo de vestir e tudo mais. Você sabe que a outra pessoa que ele estava paquerando aí, um pouco antes de te conhecer, era, de repente, toda certinha, toda, sei lá, profissional exemplar, né? Ganha aquela coisinha de profissional do mês lá no trabalho dela, toda certinha na vida, né? É evangélica ou é não sei o quê. É aquela que o povo diz, caramba, ela é a santinha. Aí você, eu vou mudar um pouco o meu jeito, porque
Eu acho que ele gosta mais daquele estilo, então eu vou tentar mudar. Toma cuidado que aqui você pode discutir muito com ele e ele reclamar. Um exemplo, se você é a mais velha, te chamar, por exemplo, de rabugenta, ou que você tá chata pra caramba hoje, essas coisas assim. E você ficar com aquela coisa assim de insegurança, achando que vai perder pra novinha, não muda o seu jeito. Porque é o teu jeito que tá fazendo a diferença. Se você é a pessoa jovenzinha, ai, mas você tem esse teu jeito aí, né? Você com essas suas roupas, ou você o teu jeito de falar e tal, alguma coisa desse tipo. Não muda, porque é alguma particularidade tua, que é o oposto da outra pessoa, mas que é justamente esse ponto que ele mais ama em você. E ele pode até reclamar, mas gosta. Porque aqui é como se ele gostasse. Ele gostasse da diferença entre as duas, cara. Muito, muito interessante isso aqui. Muito interessante essa leitura, tá? Então, o que eu tô vendo aqui é muitas conversas, tá? E vejo que você tem chance de ficar com esse crush, sim. Aqui, se você já tá saindo com esse crush, se você quer sair, porque é o crush, né? Então, se você tá aqui para saber se vai ter uma oportunidade de sair com ele, de ficar com ele ou ela, eu vejo que a oportunidade você terá. Tanto que ele vai ficar muito indeciso mais pra frente, porque ele vai ter que se posicionar. Ele vai ter que fazer uma escolha. E ele não quer deixar ninguém para trás aqui, esse crush. Quanto mais ele conversa com as duas, mais ele se envolve, tá? E que interessante. Com a mais velha, ele consegue falar de coisas que são bloqueios na vida dele, assim, coisas que ele não fala pra ninguém. Ele consegue abrir pra ela, porque sabe que ela vai compreender. E com a mais nova, por outro lado, ele consegue falar de coisas assim que ele fez na vida e que às vezes ele até se arrepende, que ele não tem coragem de contar pra mais velha, porque sabe que ela vai torcer o nariz, mas ele conta pra mais jovem e de repente eles dão risada. Tem uma identificação, entendeu? É uma coisa muito interessante isso aqui, gente. Só sei que tem muito papo e ele ama conversar com você, independente de ser a mais velha ou a mais nova. Ama conversar com você. Você tá ganhando muito ele no papo, tá? Ele gosta muito de conversar contigo, ele ou ela. Então, se você já tá saindo com essa pessoa, eu vejo que pode acontecer aqui, tá? Dele se abrir mais e abrir sentimentos, abrir ao falar alguma coisa sobre intenções, tá? E realmente te chamar e ir para algo que vai aprofundar ainda mais a situação. Mas ele ainda fica indeciso, tá? Agora, se você nunca teve uma oportunidade, né? Nunca saiu. Nunca saiu. É possível que ele te faça um convite, como eu disse, para aprofundar a situação. Se você já está saindo com a pessoa, se você já tem encontros de vez em quando, você veio ver se esse crush está na sua. Se já tem encontros, por conta de você estar lidando com uma outra, com uma rival que é o teu oposto, e ele fica muito ele ou ela na corda bamba, não sabe ainda o que fazer, me fala que você vai ter uma oportunidade, tá? De dizer o que sente e que isso vai fazer a diferença. Então aqui fala muito assim, expresse aquilo que você está sentindo. Você vai ter uma oportunidade de expressar o que você sente. Então, por exemplo, se você já está saindo com a pessoa, obviamente a pessoa sabe que você tem interesse nele ou nela. Então eu entendo que expressar o que você sente para fazer a diferença pode ser o caso aqui de, por exemplo, você já está se envolvendo bastante, mas de repente nenhum nem o outro quer abrir essa parte totalmente por conta de desconfiar que tem uma outra pessoa na jogada, ou que está conhecendo agora, está muito recente. Aqui você não precisa fazer uma declaração de amor, mas deixa claro para a pessoa que assim, ela está mexendo com você porque ela está numa fase de escolhas. Então isso pode ser importante aqui, tá? Nesse momento. Aqui ela vai ter que se posicionar, gente. Não vai dar, né? Duas pessoas por muito tempo não tem como, não sei. Aqui fala que ele tá totalmente indeciso, ele aqui não sabe o que fazer não, tá? Então, oportunidade. Cris, eu vou ter oportunidade. Opa, olha só, outra coisa aqui também, hein? Se você é homem e a gente tá falando de uma mulher, eu não sei se você é o mais jovem ou o mais velho, tá? Mas se a gente está falando aqui de uma mulher, o mais velho, ele pode, além de tudo, também ter estabilidade para oferecer para ela.
E aí, eu te digo uma coisa, se você tá lidando com uma rivalidade, né? E a outra pessoa, no caso, que tá com ela, se ele é dono de alguma empresa ou tem alguma influência em algum lugar que pode oferecer para ela ascensão profissional, isso também vai ter o seu valor. Aí, se você é o cara mais jovem e você assim ainda está um pouco sem rumo, ainda está se firmando na vida, aí eu vejo que assim fica bem mais difícil, porque para ela para essa pessoa é muito importante a parte profissional, a ascensão profissional. Então, como assim? A gente está falando de relacionamento, não tem uma ligação direta, né? Então, para vir aqui falando isso com relação ao momento dela, dele ou dela, vejo mais para uma mulher, tá? Mas se adapta aí. Se a outra pessoa tiver uma ligação direta com a parte profissional, pesa mais para o lado da pessoa que tem relação profissional. Tá? Onde ela possa se beneficiar de alguma forma, onde ela possa ver crescimento, ainda que tenha aí que o coração esteja dividido, mas essa pessoa vai deixar o coração dividido, mas vai assim, a tendência é avançar para aquilo que traz segurança profissional, ascensão profissional, tá? Então, tem isso aqui, tem isso. Agora, se não tem nada profissional envolvido, nada relacionado a isso, a crescimento, né? A uma questão de uma mudança que um dos dois pode provocar na vida dela, que traga segurança, se não existe esse ponto, então é só dividido entre gostar mesmo de um do outro. É os pontos que eu falei para você. Tá? E se é uma mulher aqui, o fato dessa mulher ser muito sensível emocionalmente, ter passado por ansiedade, depressão no passado, coisa e tal, ela também tem uma necessidade muito forte de se sentir segura. Isso também pesa numa escolha, tá? Então eu tô te passando os pontos que pesam numa escolha para que você use isso a teu favor no momento aí, né, da investida desse crush, tá? Eu vejo que a conversa vai ajudar muito a ele fazer essa escolha. A conversa que ele vai ter com as duas pessoas, tá? Mas aí vai pesar, por exemplo, se é a pessoa do que pesa mais é a questão da carência, não tem ligação profissional, aí tanto o jovem quanto o mais velho tá no páreo, porque é quem oferece mais acolhimento, mais atenção, tem mais tempo para ele ou ela, dá mais carinho, se importa mais, tá mais presente. Se for uma mulher, pode ter perdido o pai ou a mãe, então tem essa coisa de querer se sentir protegido, tá? Agora, se a gente está falando de alguém que tem uma ligação com questões profissionais, pesa mais pro elo que tem o peso do profissional, tá bom? Então, tô te dando a munição aí para você atacar. Tenho chance com esse crush, Cris? Tem. Aqui você tem, é o que eu te falo, menos para quem o outro tem ligação com o profissional. Para quem não tem um profissional envolvido, você tem a mesma chance que a outra pessoa, independente de você ser a jovem ou a mais velha. Você tem o mesmo peso, tá? Você tem as mesmas condições de brigar por esse pódio, digamos assim, tá? E aqui é interessante que não tem nem aquele clima de rivalidade toda, não. Aqui essa pessoa tá conhecendo, né? Aqui tá no começo, então é aquela coisa mesmo assim, ele tá querendo o melhor pra ele, né, gente? Ele tá certo também. Tá avaliando e tal, as duas pessoas mexem muito com ele ou ela. Você tem todas as chances aqui, a mesma condição da outra pessoa. Então já não se deixa abater, tá? Ó, Netuno é regente de peixes, a gente tem Leão, pensei que tinha outra aqui, Leão, Saturno é regente de Capricórnio, Câncer, você pode estar lidando com outro canceriano, Marte é um regente de Áries, Vênus é um regente de Libra e Touro e Gêmeos, tá? São os signos que estão aqui nessa leitura. Tem muito forte Gêmeos, né? Muito forte, porque essa carta tem uma relação com Mercúrio. Mercúrio é regente de Gêmeos e Virgem, tá? Pode ter Virgem aqui também. Então, mesmo que esse crush esteja, como eu te disse, distante de você, tá? Distância geográfica, eu vejo que... Botei virado. Eu vejo que tem chance mesmo assim,
Você tem chance com ele ou ela sim, tá? Se é distância geográfica, aí vai ter muita conversa, né, pela internet. E você tem a mesma chance. Ainda que você diga, Cris, a pessoa que ele tem, a outra pessoa, né, com quem ele também tá flertando, mora lá na cidade dele. A gente tá distante geograficamente, então eu tô, poxa, tô mal na fita, né? Não. Você tem o mesmo peso que a outra pessoa. Porque o que mexe mais com esse crush aí, assim, esse crush tá tudo muito associado à conversa. Lembra que eu falei no começo que aquela pessoa mais velha, ela fala uma palavra, muda todo o dia dele? É igual a pessoa mais jovem, fala uma palavra e alegra o coração dele completamente. A mais velha fala uma palavra e ele estava inseguro, ele já se põe de pé e vai embora. Tá? Não estava conseguindo levantar da cama. Aquela pessoa mais velha falou uma palavra, ele reage, ele vai embora, ele tem a segurança para avançar. Tá? Ou ele está muito depressivo, tá? Jogado no sofá tomando sorvete. A pessoa mais jovem fala uma palavra e ele começa a rir e muda todo o astral. Tem isso, tem uma coisa muito forte na comunicação. Então, mesmo vocês estando distantes, não tem diferença nenhuma, tá? Você tem o mesmo peso aí, você tá na briga, você tá na luta, tá? Você tá, como é que fala? Você tá no páreo. Você tá no páreo. Beijo no coração, meus amores. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.